Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o nosso clube. Para isso, nós precisamos cuidar de alguns detalhes. O primeiro deles é a inserção de molduras nas portas e janelas. Mas que molduras são essas? São as molduras que vocês fizeram comigo em aula no módulo 5. Então, eu preciso que vocês carreguem para o Revit aquela moldura, a moldura simples. Nós utilizaremos a moldura sem friso aqui para o nosso clube. Só que antes da gente inserir a moldura, nós vamos fazer um pequeno detalhe. O porquê disso? Porque nós fizemos, a princípio, uma moldura para a janela e nós utilizaremos da mesma moldura para as portas. Então, eu preciso eliminar essa parte aqui de baixo. E como nós faremos isso? Nós vamos abrir a família da moldura simples, vamos vir em Arquivo, Salvar como Família. Nós vamos salvar como moldura, underline, porta, salvar. E agora sim, nós podemos começar a nossa edição. Nós vamos até uma vista de elevação, de preferência a frontal. Nós vamos esconder o nível de referência para não nos atrapalhar. E aqui nós faremos uma forma vazia, ou seja, uma forma de recorte que recortará a nossa moldura inicial. Então, eu vou vir em criar. Primeiro, eu vou criar uma forma cheia. Então, eu vou criar uma extrusão. Vou fazer do mesmo jeito que nós fizemos com a moldura. Aqui eu vou escolher a ferramenta de retângulo. E agora eu vou alinhar aos meus planos de referência, ok? Então, alinhar aos planos de referência. O primeiro é esse aqui da esquerda, largura, moldura. Então, eu alinho e fecho o cadeado. O próximo está aqui, alinho e fecho o cadeado. A outra, eu vou alinhar aqui as duas linhas de largura, moldura. Então, eu clico, alinho, fecho o cadeado, clico novamente, alinho e fecho o cadeado. Lembrando, nós estamos criando primeiro uma forma sólida para depois transformá-la em vazio. E eu vou finalizar essa forma. Com ela toda travada aqui na minha vista frontal, eu vou até o nível de referência para travar a profundidade dessa minha forma. Repare que aqui está a profundidade dela. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta alinhar e vou alinhar a espessura da moldura. Então, eu seleciono o plano, seleciono a linha, travo, seleciono o plano, seleciono a linha, travo. Então, agora, essa minha forma, ela já está toda travada. Vamos lá na vista 3D. Vou rotacionar. Aqui está a forma, então, que nós fizemos. Só que ela ainda é uma forma sólida. Eu vou transformar essa forma em uma forma vazia. Só que não aconteceu nada. Reparem que ela simplesmente ficou laranja em alguns momentos. Porque, então, eu tenho que vir aqui com a ferramenta cortar. É ela que vai garantir que a forma vazia recorte. Então, eu venho aqui na ferramenta cortar, seleciono a minha forma vazia e seleciono a minha moldura. Então, pronto. Agora, eu já tenho a moldura que será utilizada na nossa porta. Basta, dentro do meu projeto, eu inserir as medidas que equivalem às minhas portas. Então, eu vou salvar essa minha moldura e já vou carregá-la para dentro do meu projeto. Eu vou no Clube Aula. Vou abrir novamente a moldura simples.
que depois, caso vocês queiram renomear para moldura janela, também não tem problema nenhum, e vou carregar para dentro do projeto. Assim, então, eu já tenho molduras de portas e janelas carregadas aqui dentro do meu projeto. Como que nós faremos para inserir? Eu vou inserir a princípio por planta. Então, eu vou vir aqui em TecProj, pavimento térreo, arquitetura, componente. Então, o que veio para mim foi moldura porta. Eu vou inserir ele aqui a princípio, porque o que vai acontecer? Eu vou ter que ver qual é a abertura dessa minha porta. Então, modificar, vamos cotar. Então, eu tenho aqui que a minha abertura, ela tem 6,54. Então, eu vou alterar aqui a minha moldura para uma largura do vão de 6,54. A espessura da moldura eu vou deixar com 0,1. E a largura da moldura também será de 0,1. A altura do vão, nós temos que ver pela porta qual será essa altura. Então, eu seleciono aqui a minha porta, editar tipo, e nós vamos ver se ela oferece. Então, aqui, ó, a altura bruta da minha porta é de 2,135. Então, a altura do meu vão terá que respeitar a altura bruta da porta. Então, a altura do vão será de 2,135. E ok. Então, ela já está com as dimensões corretas, basta com ela selecionada eu mover para o lugar correto. Vamos ver, aqui está correto. Aqui também está correto. Vamos lá no nosso 3D. Aqui só que ela não está no lugar correto. Então, eu vou vir aqui no 3D mesmo, seleciono ela em mover e trago até o piso. Ok, então aqui está a nossa moldura. Eu vou inserir a moldura em todas as portas e em todas as janelas, seguindo o mesmo princípio. Vocês têm que considerar, vou clicar aqui na janela, editar tipo, vocês têm que considerar a largura bruta para a largura do vão e a altura bruta para a altura do vão, correto? Então, vamos inserir todas as molduras em todas as portas e janelas, não esquecendo de duplicar a moldura a cada medida diferente que vocês forem usar, e nos encontramos daqui a pouco com todas as molduras já no nosso clube. Retomando então, pessoal, eu já inseri a moldura em todas as minhas portas e janelas. Apenas relembrando, a moldura ela tem 10 centímetros de largura. A princípio, eu havia considerado 20 centímetros, mas nessa fachada em que temos muitas molduras, ficou muito carregado. Então, aqui, todas as portas e todas as janelas receberam as molduras. Se vocês repararem também, a minha moldura, ela já está com o material aplicado. Eu apliquei esse material de cor preta justamente para dar o contraste com a minha porta, né? Com as minhas portas e janelas que tem a esquadria branca. Então, aqui na aba gerenciar materiais, eu criei um material chamado tinta acrílica preta e nela eu apliquei a aparência de cor preta. Então, por isso que a minha moldura já tem aparência. Então, para vocês, basta criar um material e aplicar no parâmetro de material da moldura. Agora, então, nós começaremos as nossas edições, uma vez que nós já temos a moldura. A primeira edição, ela será feita nessa parede aqui. Eu vou ter clapboard preenchendo essa parede até aqui, a linha central da janela.
Então, eu vou vir aqui em editar perfil. Ele tá me dizendo que o Revit vai remover os anexos que eu fiz, não tem problema. E o que que nós vamos fazer então? Nós vamos puxar a linha rosa até aqui, olha, o centro da janela. Ou simplesmente com o comando alinhar, eu vou selecionar a linha central da janela, vou selecionar a minha linha da parede, opa, novamente, alinhar, linha central da janela, linha rosa, remover a restrição, e a nossa parede de friso, ela deverá ter acabamento aqui, ela finalizará aqui, na linha central da janela. E basta eu concluir. Nós vamos repetir então aquele procedimento de criar uma nova parede, porque se vocês repararem agora que eu não tenho parede mais. Então, nós vamos criar outra parede e aplicar clapboard e fazer o recorte. Para criar outra parede, nós devemos ir na planta 3D Tech. Aqui, faltou esconder um, eu vou esconder aqui. Pronto. Então, aqui na vista 3D Tech, eu tenho acesso à massa para eu poder criar a parede. Então, arquitetura, parede de clapboard. Vamos encontrá-la, clapboard aqui. Selecionar por face. Então, ela será aqui, nessa face. A gente aguarda um momentinho, porque realmente ela é pesada para carregar, devido a todos os seus perfis. Uma vez que ela estiver carregada, aqui ele está falando para a gente que a parede está sobreposta. Então, eu vou selecionar a minha parede, vir aqui e editar o perfil. E nós vamos repetir o procedimento de alinhamento. Nós vamos alinhar com a linha central da janela. Então, venho aqui com a ferramenta alinhar, linha central da janela, linha rosa, remover restrições e basta agora então eu finalizar. O porquê que nós estamos fazendo esse acabamento em clapboard na parede, na lateral, né? Para que o resultado seja esse, do clapboard abraçando o nosso clube. Então, se eu vier aqui no 3D sem a massa, aqui está. Eu tenho que ele faz essa volta, então fica um acabamento melhor, bacana, né? Então, nós vamos repetir esse procedimento do clapboard aqui para essa parede e para a parede do outro lado. Então, vou vir aqui na vista da direita, editar perfil. Ele está me comunicando que ele vai desanexar as paredes. Só que agora eu vou usar aqui, ó, a margem da minha moldura como referência. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma linha aqui, nessa linha da moldura, e aqui na outra linha da moldura, ok? Vou vir com a ferramenta dividir elemento, vou separar essa linha aqui de baixo, e agora com a ferramenta aparar estender, eu vou fazer o arremate, deixando 2 quadrados e o meio livre. Então, aqui será a nossa parede de friso e aqui esse meio que está vazio será a parede de clapboard. Quando eu finalizar, ele provavelmente dará um erro, ah lá, que não tenho como ter a porta aqui, porque eu não tenho parede. Então, ele pode sim excluir a minha porta. Ah, mas não excluiu, Isabela. Excluiu sim. A porta que vocês estão vendo é a lá do outro lado. Agora, nós vamos repetir o procedimento, vamos ir lá na 3D Tech, vamos criar uma parede aqui, uma parede de clapboard, e depois vamos editá-la para que ela fique apenas aqui no recorte que eu desejo. Então, aqui, opa, não foi.
Vamos novamente, vou aproximar mais aqui. Ela não está encontrando a minha massa. Aqui, encontrou. Pronto, realmente as paredes estão sobrepostas. Agora, eu seleciono a minha parede de clapboard, editar perfil. Vamos usar do mecanismo de alinhar novamente. Nós vamos alinhar essa linha, remover restrições e novamente, opa, aqui, a essa linha, remover restrições e posso finalizar. Eu posso desunir os elementos, não tem problema. Então, pronto. Agora, o que que é preciso? Inserir novamente a porta. Então, eu venho aqui em porta. A minha porta é a de 3,20 mesmo. Eu não vou me preocupar com o local correto em que ela deve ser inserida. Eu vou simplesmente inseri-la aleatoriamente. E agora que eu já tenho a moldura dela, fica mais fácil. Então, eu vou trazer aqui da borda dela para a borda interna da moldura. Perfeito. Então, é essa aparência que deve ter, olha que legal. E nós vamos repetir esse procedimento aqui para o outro lado. Então, eu seleciono a parede, vamos fazer o recorte. Pronto. Então, agora concluído desse lado, eu só vou arrumar a parede de clapboard desse lado aqui, que ela ficou mais alta. Então, eu vou editar perfil novamente, vou trazer ela aqui para a linha de baixo, remover restrições, finalizo. Não tem problema e pronto. Então, é essa parede, é essa aparência que a parede de clapboard deve oferecer para o projeto de vocês, ok? Então, agora, a próxima etapa é inserir a parede cortina aqui em cima. Antes de inserir, então, a parede cortina, eu vou abrir aqui essa parede, vou editá-la novamente. Então, seleciono aqui a parede, editar perfil, não vou me importar com isso. E o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa linha como base. Então, eu vou usar a ferramenta Aparar Estender para o canto, vou selecionar essa linha aqui de cima e essa linha aqui de baixo. E essas duas linhas aqui podem ir embora. Então, eu só terei esse trecho de parede de clapboard, o resto será tudo vidro. Vou finalizar. Perfeito. Eu estou no 3D Tech mesmo, então aqui mesmo eu vou entrar para fazer uma parede vitrine. Aqui, parede vitrine, eu quero por face, então eu tenho que selecionar aqui a face. Ele criou em tudo, eu não quero em tudo, eu quero apenas naquele trecho. Então, eu seleciono, editar perfil, vou trazer até aqui em cima, remover restrições. Ok, agora com a ferramenta alinhar, eu vou alinhar as linhas que eu já tenho como referência. Alinhar, remover restrições e alinhar aqui embaixo também. Pronto. Então, aqui será a minha parede vitrine. Então, vou finalizar. Agora, com o recorte já pronto, eu vou lá na minha 3D humanizada. Vamos encontrar a nossa parede vitrine. Ela está aqui.
E o que que eu vou fazer agora então? Eu vou selecionar a parede vitrine, porque eu vou dividir o espaçamento. Então, eu vou vir em editar tipo, o espaçamento do eixo vertical, ele será uma distância fixa de 1 metro. E do eixo horizontal, será uma distância fixa de 2,10 m. Por que 2,10 m? Porque é exatamente a altura que eu quero para a minha porta. Pronto. Foi, vamos ver. E ele considerou o 2,10 vindo lá de cima, HH para esconder. Pessoal, por que que o meu alinhamento aqui a 2,10 não funcionou? Pelo seguinte motivo. Se eu selecionar aqui a minha parede, percebam que a minha seta ela está aqui embaixo. Então, ele está considerando a minha parede iniciando aqui. Essa parede, na verdade, ela terá início aqui em cima, a 3 metros. Então, eu tenho que trazer aquela seta aqui para cima, quer ver? Aí, então, ele considerará o 2,10 no 2,10 do pavimento. Então, percebam outra coisa, a minha distância, ela não é fixa em números para que dê a mesma distância. Então, agora eu vou selecionar aqui tudo, perfeito. Eu vou editar o tipo e eu vou alterar que aqui no meu eixo vertical, ao invés de uma distância fixa de 1, eu quero um número fixo, ok. E aqui, então, eu posso escolher esse número fixo. Esse número fixo será de 12, porque assim, então, ficará perfeito. Nós utilizaremos do mesmo processo que nós utilizamos para o edifício residencial. Nós vamos excluir os montantes para inserir as portas. Então, aqui eu terei 2 portas de 4 folhas, uma aqui, tenho um vão, a outra aqui. Então, apenas relembrando como que eu excluo. Eu seleciono, venho aqui em adicionar, remover segmento e clico no segmento que eu quero remover. Novamente, aqui se eu seleciono apenas o montante, é para eu excluir apenas o montante. Quando eu faço essa seleção do segmento, é para eu remover tudo. Aqui novamente, então, remover, seleciono o próximo, remover, e agora aqui o do centro, eu apenas excluo o meu montante. E agora, então, vocês vão carregar a família que eu deixei disponível para vocês. Então, basta vir em inserir, carregar família, vocês vão na pasta que eu forneci para vocês. Então, aqui no módulo 10, opa, não é moldura, eu forneci na aula passada para vocês, junto com os componentes, é a porta de vidro de correr, uma folha mais uma folha fixa. Ele vai trazer aqui dentro do Revit e nós vamos fazer aquele procedimento de trocar o vidro. Então, eu vou selecionar o vidro e trocar o vidro pela porta. Relembrando, eu seleciono o vidro, tiro o pin, venho aqui e troco pela porta de vidro de correr. Vou repetir o procedimento aqui do outro lado, seleciono o vidro, tiro o pin e troco por porta de vidro de correr. Mais uma vez, opa, seleciona o vidro, vou vir por aqui, seleciono o vidro, retiro o pin, porta de vidro de correr, e agora a última porta, seleciono o vidro, retiro o pin, editar tipo, opa, não é editar tipo, é só trocar aqui pela porta. Pronto. Então, olha que bacana a fachada.
Outra coisa que nós vamos ter que fazer agora é inserir as molduras aqui também nessa porta. Então, nós vamos lá para a planta do pavimento 1 humanizado para saber qual será o tamanho dessas molduras. Então, aqui eu já vou ajustar a abertura dessa porta. Vamos ver. Aqui. Então, essa porta aqui. Aqui, a abertura dela é para lá. E essa daqui, a abertura também é para lá. Então, agora eu posso inserir a moldura. Eu já inseri, então, aqui a moldura para que a gente não perca tempo na aula. Vou retomar aqui, então, a minha parede. Pronto. E agora, faltam algumas coisas no acabamento e outras estruturais. A estrutural é que nós vamos inserir 4 colunas aqui, porque é muita área em balanço, então nós vamos precisar inserir essas colunas. Então, antes de inserirmos a coluna, vamos fazer o último detalhe do acabamento. O detalhe do acabamento será a inserção do friso aqui na platibanda. Só que eu vou inserir o friso aqui pela propriedade que eu já mostrei para vocês de parede e friso. E aqui em editar tipo, vocês configurem para o friso de vocês, o friso que vocês fizeram para acompanhar a parede. Basta então clicar para que o friso possa ser feito. Lembrem-se de selecionar o mesmo perfil de friso que vocês selecionaram para fazer o friso de vocês, ok? Então, aqui ele já está carregando. E pronto. A nossa platibanda já tem o friso. Caso vocês queiram pintar esse friso, digamos que vocês queiram marcar melhor esse friso. Uma opção que tem é vocês virem aqui na aba modificar. Modificar foi. Aqui em pintura. Em pintura, você pode escolher todos os materiais que você já criou. Então, aqui no caso, eu vou escolher o grafiato areia, que é a mesma cor aqui da parede. E eu posso pintar no meio desse friso, basta com a tecla Tab você selecionar. Então, eu venho aqui com a tecla Tab, reparem, olha, opa, foi a parede toda. Novamente, ferramenta pintura, grafiato areia, pronto, agora sim. Aqui, Tab, e clico, só clica a hora que tiver certeza de que é aquela área, ok? Aqui. Outra. Agora aqui do outro lado. Opa, eu pintei a platibanda toda. Não é a platibanda toda, é apenas o friso. Vou aproximar mais. Seleciono apenas o friso e clico. Vocês podem fazer isso para a fachada toda, ok? Marcando esses frisos. Então, agora, com relação à aparência, já está ok. Todos os revestimentos já foram usados, toda a parte estética do nosso clube está pronta. Agora, então, nós vamos inserir as colunas. Então, nós vamos aqui no pavimento 1. Eu vou vir aqui em estrutura, coluna. Vamos ver quais são os tipos. Eu não quero uma coluna desse jeito, então eu vou vir em arquitetura, coluna, coluna arquitetônica, ok. E eu vou criar uma nova. Então, eu venho em editar tipo, duplicar. Essa minha coluna, ela terá 20.20 por 1.00. Então, ela terá 20 de profundidade por 1 de largura. Basta dar ok. Eu vou colocar em algum lugar aleatório, só para eu poder enxergar.
vou rotacionar aqui, e agora eu vou mover a minha coluna aqui para o lugar correto. Aqui. Pronto. Agora nós vamos copiar essa coluna. Aqui, a coluna, vamos trazer ela aqui para cá. Deixar certinho aqui. Pronto. Vamos copiar novamente. Daqui para cá. E nós teremos outra coluna central aqui. Então, eu vou traçar uma linha de suporte aqui para mim, anotar linha de detalhe, daqui até aqui. Agora, outra linha de detalhe, aqui o centro. E nós vamos inserir a próxima coluna aqui, exatamente no centro. Então, da linha do meio até aqui o centro. Podemos apagar, então, aqui e aqui. Vamos até o nosso 3D. E ok. Então, aqui estão as nossas colunas, ok? Vou vir aqui na vista frontal e pronto. Então, se você quiser deslocar um pouco essa coluna para ela ficar exatamente aqui no vão da porta, ok. Porque a princípio nós não estamos trabalhando com planta estrutural. Então, como esse projeto é apenas de apresentação para o cliente, é só para ele ter uma ideia que aqui realmente terão colunas. Pronto. Então, futuramente será feita a planta estrutural. Outra coisa, retomando, para quem não sabe, nós vamos fazer um telhado aqui de 2 águas. Só que nós vamos fazer um telhado com massa, um telhado simples. E esse telhado, então, não terá calha, nem nada. Ele só terá as 2 caídas para representação aqui no projeto. Então, eu vou vir aqui na planta de cobertura e nós vamos desenhar o nosso telhado. Arquitetura, telhado, com as linhas de referência. Eu já vou selecionar um telhado genérico de 125, eu quero um telhado mais fino. E eu vou pegar aqui pelas linhas internas. Aqui. Para quem não se lembre, assistam às aulas do curso de telhado da professora Silvia Ferreira e do arquiteto José Eduardo. E daí, para vocês relembrarem como é feito o telhado. Então, eu vou dar as inclinações aqui e a minha inclinação será de 10%. Eu posso finalizar. Vou lá no meu 3D. Aqui está o meu telhado, então. Eu vejo a necessidade de subir ou não a platibanda, não tem essa necessidade. Vou ter que anexar de novo as paredes, ok? Aqui, então, eu retornei com a estrutura. É importante que o material da estrutura seja o mesmo material que vocês utilizaram para o clapboard, ok? E aqui também em piso, eu utilizei um material genérico no meu piso e eu apliquei esse material pela ferramenta de pintura. Então, eu selecionei o material, cliquei na face do piso. Aqui eu ainda tenho que fazer algumas correções. Ah, não, já está ok. Eu estava vendo a trava, achando que era parede de clapboard. Olha que bacana, então. Então,
ao final dessa aula, é essa aparência que o clube de vocês tem que ter. Agora, então, nós vamos salvar o nosso arquivo, vamos abrir o nosso arquivo de implantação, ir até a aba Inserir, Gerenciar vínculos, vamos selecionar o clube e recarregar. Após recarregado, vamos até alguma vista de EP, 3D EP humanizado, e aqui está. Então, a nossa implantação já recebeu os edifícios residenciais e o clube. Então, nesse momento, esse é o resultado da nossa implantação, com o residencial e com os clubes. Basta vocês salvarem e atualizarem o link. Até a próxima!